galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estudar das páginas 266 à página 267. Nós aprendemos nas aulas anteriores a medida de área. Nós vimos, né, gente, que quando a gente quer encontrar qual é a medida do interior de um polígono, né, de uma figura reta, plana, a gente está encontrando então a área. A gente diz que a gente está encontrando a área dessa figura. A gente aprendeu também que quando a gente vai medir apenas o contorno da figura, a gente está tentando encontrar então o perímetro dessa figura. Tá, então vamos lá. Agora a gente vai estudar um pouquinho, né, aprender a calcular a área do quadrado, a área do paralelogramo, a área do retângulo e a área do triângulo, tá? Então, prestem atenção. A gente já viu isso, a gente está calculando a área de figuras que são polígonos, né? São figuras que têm os lados retos, certo? Outra coisa, como assim, tia, a gente vai calcular a área de um quadrado, de um triângulo, de um retângulo? Por exemplo, eu estou aqui dentro de um cômodo que tem uma característica, né, do quadrado. Ou seja, os quatro lados deste espaço que eu estou têm a mesma medida. Então, vamos fazer de conta que eu quero colocar piso dentro deste espaço. E o espaço seria representado aqui dessa maneira. Então, olha só, eu dividi esse quadrado em 4 partes. Cada quadradinho desses tem 1 centímetro quadrado. Ou seja, o lado aqui mede 1 centímetro e aqui mede 1 centímetro também, tá? Tomem por base apenas um quadradinho desse. Se ele tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro de lado, a gente diz que ele tem 1 centímetro quadrado. Então, ele tem 1 centímetro quadrado aqui, 1 centímetro quadrado aqui, 1 centímetro quadrado aqui e 1 centímetro quadrado aqui. Se a gente contar, basta que a gente olhe, né? 1, 2, 3, 4, né? Ele tem 4 centímetros quadrados, certo? Mas como que eu posso encontrar a área de uma figura quadrada? Basta que eu multiplique o lado, a gente chama cada ladinho aqui, ó, do quadrado de lado, que a gente representa pela letra L. Então, para a gente encontrar a área do quadrado, basta que a gente calcule lado vezes lado. Como assim? Se aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 centímetro, esse quadrado tem 2 centímetros aqui, não tem? De lado. Aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Então, para eu encontrar a área desse quadrado, basta eu fazer a área do quadrado é igual. Um lado mede 2 e o outro lado 2. 2 centímetros vezes 2 centímetros, a área do quadrado é igual 4 centímetros quadrados. Olha que gostoso de fazer, tá vendo? Basta que a gente olhe quanto mede um lado e o outro lado, porque os 4 lados são iguais, tá certo? Então, para a gente preencher esse espaço interno, a gente precisaria de 4 centímetros quadrados, entenderam? Aqui no exemplo do livro de vocês, o quadradinho é um pouquinho maior, ele tem 3 centímetros de lado vezes 3 centímetros de lado. 3 vezes 3, 9, né? Então, prestem atenção. Como são 9 quadradinhos, a medida da área desse quadrado é 9 vezes 1 centímetro, que é igual 9 centímetros quadrados. Só que eles fizeram apenas a medida total vezes 1. Não quero que vocês façam dessa maneira. Eu acho mais fácil a gente fazer, então, a área do quadrado é igual lado vezes lado. Se a tia der para vocês o exercício, vocês vão pegar a régua, vão medir um lado e medir o outro. E vão usar esta fórmula aqui. Isso aqui a gente chama de fórmula. Então, todas as vezes, isso para a vida de vocês, certo? Se o papai quiser pintar uma parede, desenhar, fazer alguma coisa numa parede, precisar saber qual é a área dessa parede, se ela for quadrada, você já sabe. Fala, pai, mede os 2 lados dela, né? Escolha 2 lados dela e meça. E aí você vai encontrar a área dessa parede, né? Então, a área do quadrado é igual lado vezes lado. E a área do retângulo é a mesma coisa. Só que a característica do retângulo é um pouco diferente do quadrado. Ela tem os lados, o retângulo tem os lados opostos iguais, não tem? Tanto é que se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Tem 3 centímetros aqui, vou pôr embaixo, tá?
E aqui, 1, 2. Tem 2 centímetros aqui, então, certo? Se a gente batesse o olho e fosse encontrar a área desse retângulo, que a gente está vendo na figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros quadrados, não seria isso? Mas como que a gente vai fazer a área do retângulo usando a fórmula? Então, qual é a fórmula da área do retângulo? A área do retângulo, eu vou fazer aqui, tá? Ó. A área do retângulo é igual base, quem é a base? O que sustenta a figura. Então, seria isso aqui, ó. Base vezes altura. Que para não confundir com outra coisa, tá? Com outra, uma outra forma de ler, uma outra medida, a gente não vai usar o A de altura. A gente usa o H, certo? Então, a área do retângulo é igual base vezes altura, que vai ser o H. Então, para eu fazer essa área do retângulo aqui, bastava que eu fizesse isso aqui, ó. A área do retângulo é igual 3 vezes 2, que é a altura aqui, ó. A área do retângulo é igual 6 centímetros quadrados. E eu não posso esquecer de colocar no final a unidade de medida que eu estou trabalhando. Aqui no caso a gente está trabalhando com espaços pequenos, então a gente está trabalhando com centímetro. Se a gente vai trabalhar dentro de um cômodo, né? Imagina uma sala de aula retangular, uma quadra retangular, a gente vai reformar a quadra da escola. Então, para a gente descobrir quanto que precisa de revestimento para colocar nessa quadra, a gente vai calcular a área da quadra. Se ela é retangular, a gente vai ter que fazer o quê? Medir a base vezes a altura. E a gente vai descobrir a medida em metros quadrados, tá certo? E aqui na área do paralelogramo, que está na página 269. Eita, essa figurinha parece estranha, né? Olha só, parece um retângulo, porém inclinado. As faces opostas são inclinadas, tá vendo? Então, olha só, considere o paralelogramo ABCD, tá? Vamos lá, A, B, não foi aqui o B não. A, B, C, D, certo? Olha só, por que a tia fez isso aqui, ó? Demarcou aqui e demarcou aqui. Na verdade, esse aqui ficou um pouquinho diferente, ficou menor. Tem que tentar ficar o mais parecido possível, certo? Então, o que que eu fiz? Eu desloquei, eu peguei esse pedacinho aqui, ó, e trouxe ele pra cá. E no final das contas, então, eu acabei transformando o paralelogramo num retângulo, do mesmo jeito. Tá vendo o que eu fiz? Eu cortei, porque olha como que é o paralelogramo. Vou fazer outro dele aqui pra vocês verem, ó. O paralelogramo é isso aqui, ó. Não, aqui ficou reto demais. Né? Ele tem esse formato aqui, olha só. As faces dele são inclinadas, as faces opostas são semi-inclinadas. Então, o que que eu tenho aqui? Na verdade, quando eu fiz isso aqui, ó, é como se eu tivesse cortado. Eu cortei isso daqui. Agora eu vou apagar pra vocês verem, tá? Ó, eu cortei isso aqui e vim aqui e encaixei aqui. Que figura que eu transformei isso aqui? Paralelogramo. Acabei transformando ele, então, num retângulo do mesmo jeito. Portanto, para encontrar a área de um paralelogramo, então a área do paralelogramo, que tá parecendo um retângulo também, né? É igual base vezes altura também. É a mesma coisa, base vezes altura. Então, vamos fazer de conta que aqui tivesse 5 centímetros e aqui tivesse 4 centímetros, tá? Então, pra gente encontrar, pra gente descobrir quanto que a gente precisaria para preencher esse espaço aqui, bastaria eu fazer a área do paralelogramo igual a base vezes a altura. A área do paralelogramo é igual a minha base, 4 centímetros, e a altura, 5 centímetros. A área do paralelogramo é igual a 4 vezes 5, 20 centímetros quadrados. Agora, por último, a gente vai calcular, então, a área do triângulo. Prestem atenção que a tia fez aqui na lousinha o mesmo desenho que tem no livro de vocês. Primeiramente, a gente tem
um paralelogramo. Nele aqui foi traçado, ó, tirou um pedacinho, né? E aqui a gente dividiu o paralelogramo em duas partes iguais. Aqui do lado nós temos um retângulo também dividido em duas partes iguais, no meio. Então, olha só, trocando uma das diagonais do paralelogramo ou do retângulo, obtemos dois triângulos que têm as mesmas medidas. Então, se a gente pegar esse pedacinho, tirar daqui e trouxer pra cá, a gente vai transformar isso aqui num triângulo, num retângulo, igualzinho a esse, com as medidas iguais. É isso que eu quero que vocês percebam. Só para vocês entenderem o quê? Que para calcular a área do triângulo, é como se a gente estivesse trabalhando a área do paralelogramo ou do retângulo dividida ao meio. É só a gente, como se a gente estivesse dividindo isso aqui ao meio, ó. Quando a gente divide aqui, a gente não tem dois triângulos? Olha só, formamos dois triângulos, não é assim? Ó, vamos separar esses dois aqui, ó. Um triângulo, essa parte, e a parte de cima, outro triângulo. Aqui seria a mesma coisa, se a gente dividir aqui no meio, a gente tem dois triângulos. Então, para a gente achar a área do triângulo, basta que a gente faça a área é igual base vezes altura, é a mesma coisa daqui, é a mesma coisa daqui, só que sobre 2, dividido por 2. Né? Esse traço aqui, lembra que a gente aprendeu que esse traço fracionário indica divisão? Então para a gente calcular a área do triângulo, a gente vai fazer a área é igual base vezes altura sobre 2, ou dividido por 2. Então, vou fazer de conta que aqui tivesse, aqui no livro não tem, tá? 5 metros e aqui 6 metros. Então, o que eu vou fazer? A área é igual a base 6 vezes 5 dividido por 2. A área é igual 6 vezes 5, 30 sobre 2. A área é igual, quanto que é 30 dividido por 2? 15 metros quadrados. Então, a área do triângulo seria 15 metros quadrados. Entenderam? É muito gostoso de fazer. Se vocês não entenderam, voltem no vídeo. É você saber a fórmula. Se você souber a formulazinha, você consegue resolver. Agora, aqui na página 268, a gente tem um exercício. Vocês vão ter que calcular a área do retângulo roxo e do quadrado verde. Certo? Tá super simples, porque já tá tudo medidinho aqui. Vocês nem precisam fazer a medida com a régua. Só calcular mesmo, tá bom? Então, tá lá, medida da área. 5 vezes 8. Embaixo, 3 vezes 3. Mas não se esqueçam de colocar a unidade de medida na resposta, certo? Se é metro quadrado, tem que pôr metro quadrado na resposta. Se é centímetro quadrado, a gente tem que pôr centímetro quadrado na resposta. Na atividade 2, a gente tem uma plantazinha, né? Uma figura que é formado por um retângulo e um quadrado. Ó, veja que a figura do lado é formada por um retângulo e um quadrado. Qual é a medida da área do retângulo? Então, eu tenho as medidas aqui, 4 e 5. Basta eu fazer, então, né, base vezes altura, e eu vou achar a área do retângulo. E do quadrado, tem 2 de lado e 2 de lado. Eu vou fazer também a mesma coisa, lado vezes lado, e eu vou encontrar. Na área do paralelogramo e área do triângulo, a gente tem um exercício também aqui na página 270. Primeiro exercício está pedindo para calcular a medida da área de cada paralelogramo, certo? Mesma coisa, só que como que eu acho a medida da área do paralelogramo? Basta eu fazer base vezes altura, mesma coisa. Na atividade 2, Diana é dona de um hotel que tem uma fachada triangular. Ela vai reformar a parte da fachada destacada na foto. Então, a parte que está em amarelo vai ser reformada. Tá vendo que está formando um triângulo? O que vocês vão ter que fazer? Determine a área da fachada, sabendo que a distância do ponto A até o ponto B mede 12 metros e que a distância do ponto C até o ponto D é de 7 metros. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa. Faço base vezes altura dividido por 2, não pode esquecer disso. Depois, determine quanto Diana vai gastar nessa reforma, sabendo que o valor que a empresa cobrou pelo serviço foi de R$ 450 por cada metro quadrado que será reformado. Então, primeiramente, você descobre quantos metros que vai ser reformado, multiplica pelos 450 e vocês vão encontrar quanto que ela vai pagar, qual o custo, né, que ela vai ter para fazer essa reforma, tá certo?
Então é isso, galerinha. Nossa aula de matemática hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo aí. Qualquer dúvida é só chamar a tia também, que eu estou aqui para ajudar, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!